Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês outra vez. Queria agradecer ao professor Esper, professor Edés, professor Calil, pelo privilégio de fazer essa primeira palestra. Isso tem acontecido nos últimos 3 anos. Quando eu estava discutindo com o professor Esper, que tema a gente discutiria nessa primeira palestra, e você vai lá e fala o que você viu acontecer com a AIDS. E essa é uma característica que acontece quando a gente está ficando velho. Você passa a ser testemunha ocular da história e a partir daí te chamam para fazer palestras de abertura, etc., porque você viu nascer esse campo. E realmente comigo aconteceu assim. E eu quero enfocar essa discussão no que eu aprendi a respeito da comunicação pelos meios de divulgação em massa, toda essa experiência que eu tive nesses anos todos e quais foram os fatos mais importantes que eu aprendi nesse tipo de atividade. Eu fiquei sabendo que a AIDS existia quando tinha sido publicado o primeiro artigo no Morbidity and Mortality Report dos Estados Unidos. E naquela época havia um curso aqui em São Paulo de oncologia, eu sou oncologista de formação e de prática, e o professor Burchnall, que era o chefe da clínica médica do Memorial de Nova York, disse, olha, está aparecendo uns casos tão estranhos de homossexuais com sarcoma de Kaposi, que foram relatados, e eu fui atrás do artigo. Naquela época não havia internet, né? E fiquei muito curioso, porque eu eu dirigia o serviço de imunologia do Hospital do Câncer. Então eu tinha muito interesse nessa área de imunologia, câncer, na relação entre as defesas imunológicas e o aparecimento de tumores. E aquilo parecia uma coisa mágica, né? Porque reunia ao mesmo tempo um possível vírus ou um possível agente infeccioso, uma doença que provocava depressão imunológica e câncer ao mesmo tempo. Era tudo que eu gostava de estudar naquela fase. E aí comecei a acompanhar rapidamente, começaram a suceder os artigos, eram publicados todos os dias. Primeiro, ficou claro que isso vinha acontecendo em comunidades gays, em Nova York, São Francisco principalmente. Depois veio a descrição dos haitianos que migravam para os Estados Unidos, infectados, e a partir deles estabeleceu uma possível conexão com a África. E o campo ficou muito efervescente. Todos os dias as revistas de primeira linha traziam artigos sobre AIDS, descrições de casos, as infecções oportunistas, que a gente não tinha experiência nenhuma. Eu lembro que eu tive uma breve carreira de infectologista com o Dr. Cláudio aqui, o professor Amato, lá no Hospital do Servidor, e eu não tinha visto um caso de encefalite por toxoplasma, e nunca, eram patologias completamente diferentes, apresentações estranhas, infecções por pneumocystis carini. Isso era uma coisa muito rara que se via em doentes com linfomas e leucemias submetidos à quimioterapia, esquemas intensos de quimioterapia. E aí eu consegui um estágio lá no Memorial em Nova York em 1983. E Nova York era o epicentro da epidemia americana nessa época. E justamente na oncologia, na imunologia do Memorial, a Susan Crown estava começando um trabalho de interferon para tratamento de sarcoma de Kaposi. E aí esses doentes vinham para o Memorial e eram tratados com interferon. Era um tratamento horrível, não sei o que era pior, se era ter AIDS e aquela sucessão de infecções oportunistas, ou ficar doente com as altas doses de interferon que esses doentes recebiam. E efeitos colaterais intensos, cansaço, mal-estar, náuseas, vômitos, etc. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei tão impressionado com aquilo, e fiquei impressionado especialmente porque uma noite eu ia saindo do hospital, estava um frio doido, eu não tinha nem roupa adequada para enfrentar um frio daqueles, e alguém me chamou do outro lado da rua. Eu não consegui ver porque já estava escuro,
E vi que a pessoa atravessou na minha direção, era um amigo meu, de juventude, eu era jovem naquele tempo também, mas era um amigo de colégio que morava em Nova York há muitos anos. E ele estava indo jantar com os amigos dele. E me convidou para jantar, eu não tinha o que fazer mesmo, fui com eles. Era um grupo de gays brasileiros. Tá, alguns viviam em Nova York e outros estavam em Nova York de passagem. E eles começaram a falar sobre essa epidemia, sobre a coisa, porque o meu amigo disse, olha, esse brasileiro está aí no Memória, vendo esses casos de AIDS e tal. Eu falei, estou muito assustado. E ele disse, isso é coisa do governo Reagan. O Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos nessa época. Isso é coisa do governo Reagan. Quem tem boa cabeça não pega isso. E essas idiotices que as pessoas falam nesse tipo de situação. Quando terminou o jantar, eu fui subindo a pé, com uma sensação de que ia acontecer uma desgraça no Brasil e que ninguém sabia, que só eu sabia. Na verdade, não era só eu, mas eu fiquei com essa sensação. Falei, será que ninguém vê o que vai acontecer lá? Esses meninos voltam para o Brasil, mas o Brasil tem uma população gay como qualquer outra, especialmente as grandes cidades brasileiras, não é? Eles vão transmitir o vírus, pegam aqui, levam para lá e vice-versa, trazem de lá para cá. Quer dizer, isso no mundo moderno não há mais possibilidade de você estancar uma epidemia com essas características. Nem se sabia, o HIV ainda não tinha sido identificado. Aí quando eu voltei, fiquei com essa sensação de que eu precisava fazer alguma coisa. Eu conversei com colegas da Secretaria da Saúde aqui do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde. E a opinião deles era unânime. Isso é coisa de homossexuais ricos dos Estados Unidos. Tinha um colega do Ministério que falou, vocês vão para os Estados Unidos e ficam importando esses problemas de lá para nós. Nossos problemas são outros. Nós ainda temos doença de Chagas, temos esquistossomose. Falei, vamos ter AIDS também no Brasil? Aí eu decidi que eu devia escrever um artigo. Eu conhecia o redator-chefe do Estado de São Paulo, e fiz um artigo, um longo artigo explicando o que era a doença, quais eram as características. Naquela época a imprensa tratava a AIDS como peste gay. E só quem era gay é que achava que podia correr risco de pegar o vírus. E o Estadão publicou com chamada na primeira página, deram uma página inteira do jornal, e eu achei que estava tranquilo, que tinha feito o meu papel, que é explicar o que era a doença. Aí houve um congresso de AIDS na cidade de Estocolmo, eu fui ver. E esse congresso, eu não lembro quem comandava a AIDS na Organização Mundial da Saúde, mas ele publicou um slide que eu fiquei muito impressionado com ele, não me saiu da cabeça. No fim, ele pôs um trecho da Divina Comédia do Dante Alighieri, que dizia que o pior dos infernos está destinado àqueles que nos momentos de crise se abstêm de dar a sua opinião. E eu fiquei com essa frase na cabeça. E quando eu voltei, eu era muito amigo do chefe de redação da Rádio Jovem Pan na época, que era uma rádio jornalística, que a cidade inteira ouvia a rádio. E eu dei uma entrevista para ele, para a jornalista Maria Porchat. E nessa entrevista, foi uma entrevista longa, ela fazendo as perguntas que os ouvintes mandavam para a rádio, eu explicando o que era a AIDS, como acontecia, de que forma e tudo. Passaram-se meses, acho que uns 2 ou 3 meses, eu encontro um amigo na rua que diz, ele falou, eu ouvi você na Jovem Pan ontem. Eu falei, não, ontem você não ouviu, deu uma entrevista lá, mas tem uns 2 ou 3 meses. Ele disse, não, ouvi ontem, tenho certeza. Eu falei, como tem certeza? Não é possível. Ele falou, não, certeza que eu ouvi ontem. Eu liguei para o Fernando Vieira de Mello. Eu falei, Fernando, aquela entrevista que eu dei, você reprisou a entrevista? Falou, eu dividi em fragmentos a entrevista e estou jogando no decorrer da programação. Eu falei, você está louco? Naquela época, médico sério não aparecia no rádio nem na televisão. Todo médico que aparecia no rádio ou na televisão ficava mal visto pelos colegas, porque em geral eram os mais despreparados que se prestavam a esse tipo de papel. Pô, Fernando, que é isso, meu? Imagina, eu vou ficar super mal falado. Ele falou, você está preocupado com seus colegas ou com a qualidade da informação que você está transmitindo? E aí fiquei sem ter o que responder para ele. Ele disse, olha,
Tem uma falta de informação nessa área, e as pessoas que escrevem nos jornais, etc., são, em geral, jornalistas, que não têm o preparo que um médico tem. E quando a gente procura médicos sérios, que estudam, que acompanham o que está acontecendo, eles se negam a fazer esse tipo de papel. Eu falei, eu acho que você devia assumir isso. Eu falei, mas assumir como? Eu falei, eu acho que você tinha que fazer o seguinte, o rádio é um meio muito quente de informação. Aliás, o Marshall McLuhan tinha dito isso anos antes. Que o rádio, você escuta o rádio só quando você está sozinho. A televisão está ligada, você recebe as visitas na sala e a televisão fica lá. O rádio não. Não música, lógico, mas você está ouvindo rádio no carro. Entra alguém, você desliga o rádio. O rádio é um momento que você tem para pegar a pessoa sozinha. E se você fizer mensagens curtas, porque ninguém mais tem tempo de ficar ouvindo mensagens longas, meia hora, mesmo que ele esteja chegando no destino final, ele sabe que aquilo vai durar mais alguns segundos, ele continua escutando. E aí espera terminar, desliga o rádio e vai embora. Então, se forem mensagens curtas, as pessoas vão entender e vão começar a aguardar que essa mensagem apareça, porque o rádio tem que ser redundante, ele não pode ser repetitivo, mas tem que ser redundante, porque um dia você escuta o rádio às 2 da tarde, outro dia às 5, outro dia às 7 da manhã. Então essas mensagens têm que rodar a programação aleatoriamente para tentar pegar os ouvintes que naquele instante ligaram o rádio. Eu disse, bom, e como é que você acha que eu tenho que fazer isso? Ele falou, eu acho que tem que ser uma coisa pessoal. Você tem que começar se identificando, porque você fala uma mensagem, e o ouvinte vai dizer, quem é esse cara que está falando aí? É um repórter, é um vagabundo que passou na rua? Ele tem que saber quem é. É você, é um médico. Eu falei, você quer dizer o quê? Ele falou, eu acho que tem que começar assim, aqui é o Dr. Drauzio Varela. Eu falei, você está louco, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não vou fazer de jeito nenhum, o pessoal vai achar que eu estou querendo me promover e tal. E acabou a conversa ali, eu falei, não vou fazer. Mas aí fiquei pensando depois, falei, esse homem é o cara que mais entende de comunicação, uma das pessoas que mais entende de comunicação no Brasil, de rádio certamente. Ele que tinha inventado essa coisa do rádio falar de trânsito, do rádio dar essas notícias do dia a dia que interessam a população. Falei, de rádio é o que mais entende. Falei, quer saber? Acho que vale a pena, acho que vale a pena fazer. Mas a mensagem para a AIDS, eu sempre tinha uma dificuldade de aceitar as mensagens oficiais, do jeito que elas eram feitas. Porque eram feitas como? Eram feitas de um modo geral, e eu acho que isso não pega ninguém. Quando você tenta atingir pessoas completamente diferentes, jovens, homens e mulheres maduros, crianças, adultos, pessoas de idade, não há uma mensagem só que sirva para todo mundo. É muito difícil encontrar. Então ficava aquelas mensagens, use camisinha. Tá bom, é uma mensagem geral, mas vale para todo mundo isso? Vale para a mulher casada, para o casal monogâmico, que vive junto há 40 anos, não vão usar camisinha de jeito nenhum, para eles não vale isso. Vale para a senhora que tem netos, para dizer para os netos, tudo bem, para eles vale, mas para ela não mais. E eu aprendi nessa época que a mensagem tem que ser particularizada. Você tem que, não pode pretender com uma mensagem só atingir todo mundo. Você tem que dizer com que grupo você está falando, que é aquela pessoa que você quer atingir. Então, se quer falar com jovens da classe média, a mensagem tem que ser jogada de determinada maneira. Você quer falar com homens casados que vão à zona, é outro tipo de mensagem, não pode ser a mesma. Você quer falar com meninas que confiam no namorado, porque mulher sai 2, 3 vezes com o mesmo rapaz, fica apaixonada, né? As mulheres se apaixonam com uma facilidade absurda. Então você tem que falar com elas. Quer falar com os homossexuais, é outro tipo de comportamento. E aí nós começamos a fazer essas vinhetas dessa maneira. Eu comecei fazendo assim mesmo, na fórmula que o Fernando tinha colocado. E começava a dizer aqui, o Dr. Drauzio Varela, falando com você que... E aí dizer com quem eu queria falar. Com você que sai de casa, deixa a mulher e cai na noite, é um tipo de mensagem. Com você que está começando a vida sexual, era outro tipo. E assim foi, e essas mensagens foram rodando. Um dia o Paulo Lima me chamou para fazer, me convidou para fazer isso
numa rádio que chamava 89 FM, a Rádio Rock. Existe essa rádio ainda hoje? Existe? E aí nós começamos a fazer mensagens dirigidas para jovens mesmo. E na Rádio Rock acabou virando um personagem da rádio, porque eles tinham vários personagens que apareciam, já eram personagens cômicos, tinham aqueles sobrinhos do Ataíde, tinham uma série de personagens assim. E o Dr. Drauzio Varela virou um personagem também. Eu lembro que um dia eu encontrei um amigo e ele falou, olha, ele estava com um filho, que era um menino de uns 14, 15 anos, falou, esse é o Dr. Drauzio Varela. Ele falou, você existe? Eles acharam que a rádio tinha criado aquele personagem. E um dia eu encontro esse Fernando Vieira de Mello. Fui lá para gravar uma série dessas vinhetas e estava saindo, isso foi em 1988, eu nunca esqueço esse dia. E ele vinha chegando. Ele falou, você está indo embora? Peraí, vamos tomar um café e tal. Eu fui à sala dele tomar um café e ele disse, olha, essas vinhetas estão indo muito bem, os ouvintes telefonam, porque o rádio é muito interativo, né? Naquela época não se chamava de interatividade, mas as pessoas ligam para a rádio, dão palpite, reclamam quando não gostam das coisas, elogiam. E ele disse, os ouvintes elogiam, não tem, todo mundo gosta, isso é uma coisa que deu certo. Um dia você vai fazer isso na TV Globo. Eu falei, de onde você está tirando isso? Como? Por quê? Na TV Globo? Porque tudo começa no rádio. Tudo que dá certo no rádio, ou que deu certo no rádio, vai para a televisão. O jornal começou no rádio, as novelas começaram na rádio, os programas de auditório começaram no rádio, tudo começou no rádio. E aquilo era uma coisa tão absurdamente distante. Na época, em 1989, eu comecei um trabalho na Casa de Detenção, no Carandiru. E esse trabalho começou, eu fui gravar um vídeo lá, um vídeo sobre AIDS. Na verdade, era um vídeo sobre AIDS na cidade, né? E a cadeia era um lugar que o vírus se disseminava, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí nós fizemos um trabalho lá, coletamos sangue, depois desse vídeo, eu comecei lá fazendo um trabalho de prevalência, de seroprevalência do HIV. E nós pegamos só os presos que recebiam visitas íntimas e testamos 1.492. 17,3% eram HIV positivos. A gente guardou essas amostras, mais tarde o Dr. Esper conseguiu uns kits para hepatite C e nós testamos aquelas mesmas amostras, 60% eram HCV positivos. Porque na época a droga da moda era a droga injetável, era cocaína na veia. E dentro da cadeia é muito mais difícil conseguir seringa do que na rua, né? E eu fiquei muito descrente dessa política de troca de seringas, etc., porque, tudo bem, eu acho que vale a pena, você faz uma forma de você atrair o usuário para dentro do sistema de saúde. Mas, na verdade, quem assiste a uma rodada dessas, chega a filmar uma rodada dessa de baque na veia, imagina. Ali infecta todo mundo, pode levar a seringa própria. E isso, a seringa própria ainda dá uma falsa ideia de proteção. Vocês que trabalham com vírus aí, todos os cuidados em laboratórios especialmente preparados para evitar contaminação, ainda assim contaminam a cultura de outro. O vírus pula de um tubo de ensaio com rosca, pula para o outro sem ninguém saber como é que pulou. Você imagina um bando de meninos enlouquecidos aí que pegam a droga, usam em grupo, imagina, eles dissolvem na mesma colher, eles lavam a seringa no mesmo copo, infecta todo mundo, apesar de estar usando a droga. Isso me rendeu um problema com os que defendiam essa questão da distribuição de seringas no Brasil, da mesma forma que isso era feito no exterior, e defendiam com veemência. Eu nunca me convenci de que isso podia ter algum interesse do ponto de vista de saúde pública, mas em termos de disseminação da AIDS, a única forma era parar de usar a droga na veia. E aí nós começamos uma série de palestras na Casa de Detenção. E numa dessas palestras, era uma estrutura complicada de armar, porque a Casa de Detenção tinha 7 pavilhões, e o preso estava seguro no pavilhão em que ele se encontrava. Quando mudava de pavilhão, encontrava inimigos, e todo mundo tinha faca, e as mortes eram muito frequentes, difícil passar uma semana sem que ninguém morresse.
Às vezes morriam 4 ou 5 na mesma semana. E para fazer isso, você tirar os presos, passar para outro lugar, é uma coisa complicada de fazer. E nós acabamos encontrando um esquema que era o seguinte: você hoje vai para a palestra, vamos para o 3º e o 4º andar do pavilhão, sei lá, 8. Então, às 8 horas da manhã, quando abria, só abria o pavilhão 8, só o 3º e o 4º do pavilhão 8. Então, esses desciam e iam para a palestra. E depois é que os portões as celas eram abertas e os outros desciam também. Mas como é que você faz isso? Tinha que ser às 8 horas da manhã. E eu falei, não vai dar certo isso. Como é que você vai tirar vagabundo da cama às 8 horas da manhã para assistir uma palestra sobre AIDS? Havia muita gente interessada, porque os doentes estavam morriam na detenção. Eu cheguei a pegar 2, 3 mortes por semana de AIDS e tuberculose. E aí, um funcionário de lá, o Valdemar Gonçalves, que trabalha comigo até hoje, no presídio feminino agora, falou, a única solução, sabe qual é? A gente abre, leva lá para o cinema. Essas reuniões eram num cinema antigo, funcionava no pavilhão 6. Coloca eles lá. Quando ele chegava, a gente estava passando uns vídeos de música e tal, ficava aquele ambiente meio festivo, ele chegava. Aí eu passava um vídeo de AIDS e depois entrava no meio deles, que ficavam sentados no chão, eu ia com um microfone desse, com um fio longo, e eles iam fazendo pergunta e eu respondendo. E as perguntas eram muito interessantes, as perguntas eram mais interessantes do que as que os médicos não especialistas faziam, porque eles estavam vivendo o problema ali, estavam vendo que o companheiro chegava na cadeia com 90 quilos, forte, e saía de lá com 40 quilos para ir para o hospital, esquelético, né? As pessoas morrendo. Eles queriam saber que cuidados tomavam para usar o mesmo vaso sanitário, que tipo de cuidado tinha que ter com a roupa dos pacientes, porque eles mesmos é que cuidavam dos doentes. Bom, e aí, então a segunda parte era essa. E a terceira parte, que foi a ideia genial do Valdemar, eu terminava a palestra e saía da sala. E quando eu saía da sala, começava um vídeo daqueles de 18x, assim, mais ou menos. Só que a programação era um pacote. Não podia entrar só para ver o vídeo de sacanagem, tinha que chegar no começo. Entrava, fechava a porta e só abria no final. E também não podia entrar ninguém de fora. E essas palestras nós fizemos durante anos na casa de detenção. Numa delas, que eu estava dizendo, eu estava falando e no final, em dado momento da palestra, nem foi no final, mas em dado momento eu digo, olha, esse cara que injeta droga na veia, que diz, bom, a veia é minha, eu injeto, faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, eu falo, não é bem assim não, porque esse cara vai pegar o vírus da AIDS, todo mundo que injeta droga na veia vai pegar o vírus. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a 6 meses, mas todos, 100% vão se infectar. E aí o cara pega o vírus e volta para a vila onde ele mora. E é esse o cara que vai infectar a irmã de vocês, a mãe não pode falar, a irmã de vocês, a tia, esse é o cara que vai infectar. Então não é essa história de dizer, não, eu sou responsável, é comigo mesmo e acabou. Não é assim, não. Então eu acho o seguinte, eu sou médico, eu sou contra o uso de droga, lógico, eu não uso nada. Agora, se você vai usar droga, você não injeta na veia, fuma, faz supositório, faz o que você quiser, mas não injeta na veia de jeito nenhum. Quando eu falei isso, foi uma salva de palmas, que eu fiquei até impressionado. Não falei para agradar, falei porque é o que eu achava mesmo na hora. Eu aí passei a deixar essa frase para o final da palestra, porque aí quando terminava era uma salva de palmas, subiu e eu saía da sala sob ovação assim da plateia. Eu na época não entendi que estava acontecendo, que o crack estava entrando na casa de detenção. O crack entrou na casa de detenção em 1992, entrou na casa de detenção e em São Paulo, né? Em 1992. E o crack substitui a cocaína injetável. O crack substitui, porque quem usava cocaína na veia não se interessa em cheirar a cocaína, porque a cocaína aspirada gruda na mucosa e vai sendo absorvida e vai ter um tempo de absorção que depende da superfície de contato.
E aí atinge um pico e depois vai caindo devagar. Injetada na veia, ela vai direto para o cérebro, tanto que eles chamavam isso de baque na veia. E quem toma esse baque da cocaína no cérebro não quer cheirar e ficar sentindo uma coisa bem mais leve do que essa. O crack dá o mesmo baque, porque mais rápido ainda, porque a droga já cai no pulmão direto, não perde tempo na circulação venosa, né? Então, mais rápida, chega no cérebro mais depressa do que quando injetada na veia. E a cocaína injetável acabou na casa de detenção. Acabou completamente. E eu tenho certeza que acabou, porque primeiro, nunca mais atendi ninguém com overdose. Segundo, eu perguntava para os próprios presos. Tinha os carteiros que andavam pela cadeia inteira distribuindo as cartas. Você encontrou alguma seringa? Tem alguém que usa? Não, acabou. Acabou lá e acabou na periferia de São Paulo também. Então essa forma de disseminação da AIDS acabou dessa maneira, com a entrada do crack no mercado. Você vê que até o crack tem um lado bom, né? Nós fizemos um outro estudo de seroprevalência, não tão bem conduzido quanto o anterior, mas testamos perto de uns 800 presos no ano 2000. E a prevalência tinha caído para ao redor de 7% para 8%, mais ou menos. Então, esse tipo de ação, eu lembro quando eu cheguei e disse que queria fazer essas palestras, queria falar sobre a droga na veia, o diretor da cadeia falou: doutor, desculpa, mas é ingenuidade sua. O cara, quando está injetando droga na veia, não tem mais o que perder. Ele não vai ouvir coisa nenhuma, ele vai continuar injetando. Eu falei: não, tem que perder sim, tem a vida para perder. Ninguém gosta de morrer, mesmo o cara que está ali nesse estado. É curioso essa coisa da droga, porque ao redor do ano 2005, mais ou menos, o crack desapareceu dos presídios. Era uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Dos presídios em São Paulo acabou o crack, não tem mais. E não tem mais porque a facção dominante proibiu o crack, porque atrapalhava os negócios deles. Então ninguém mais fuma crack na rua. Falei: vai acontecer a mesma coisa na periferia, que aconteceu com a droga injetável. Primeiro acaba na cadeia, porque a cadeia é o lugar onde se reúne essas pessoas todas, né? Mas eles entram na cadeia e saem depois. E quando saem, eles levam os costumes para fora da cadeia. E eu tive a ilusão de que isso acabaria com o uso de crack também na periferia de São Paulo. E infelizmente não é verdade. Não aconteceu porque o que dá lucro mesmo, o pequeno lucro do pequeno comerciante é o crack. Muito mais lucro que a maconha e do que a cocaína que é aspirada. A partir dessa experiência inicial de rádio e a experiência da casa de detenção, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho na própria televisão, na TV Globo. E esse é um trabalho que nós começamos em 2000 e continua até agora. E essa comunicação de massa, eu acho que é uma forma muito clara de você atingir a população, de um modo geral. Anos atrás eu vi uma estatística do IBGE dizendo o seguinte: 25% dos brasileiros são alfabetizados porque assinam o nome e conhecem as letras, só. Eles não são capazes de ler. 37% leem, mas têm tanta dificuldade em juntar as sílabas que eles perdem o sentido do que estão lendo, não são capazes de dizer o que leram. Então nós temos 62% da população brasileira que não tem acesso à leitura. Então imaginem vocês que estão aqui, se vocês até hoje nunca tivessem lido nada, ou tivessem lido, mas não tivessem entendido o que leram. Imagina quem seriam vocês. Contariam só com a transmissão oral, o que vocês pudessem ver. E o rádio e a televisão são as formas que nós temos para atingir essas pessoas. A dificuldade qual é? Eu acho que a dificuldade é como você encontrar a linguagem certa. Especialmente para nós, médicos, que temos uma linguagem técnica que nos protege, e a gente tem muita dificuldade de se livrar dela, porque quando você fala tecnicamente, você não pode ser criticado, você não está falando nada de errado. Quando você procura transmitir ou transformar essa linguagem técnica numa linguagem coloquial, uma linguagem que sirva para todas as pessoas que te escutam, independentemente do nível educacional de cada uma delas, aí fica uma tarefa bem mais complicada. E a gente não aprende isso de um dia para o outro.
Você aprende acertando, errando, repetindo, pegando os textos, mexendo, trabalhando com eles. A gente faz a estrutura desses quadros são sempre assim, a gente escolhe personagens. Porque você não convence, você com ideias, você só convence as pessoas que são racionais. Só as pessoas racionais. E as pessoas racionais fazem parte de uma pequena fração da sociedade. A maior parte da sociedade raciocina com a emoção. E é através da emoção que você pode transmitir a mensagem. Então, todos os nossos quadros têm personagens, porque eles personificam mesmo, né, a mensagem que você quer transmitir. E esses personagens têm que ser escolhidos pessoas que representam a média da população brasileira. Por isso não dá para fazer tudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, que vira um inferno. Mas senão fica tudo com sotaque paulista ou carioca, que é o que a gente vê em mais de 90% da programação de televisão. Tem que ter gente com sotaque nordestino, tem que ter gente com sotaque do norte do país, do sul do Brasil. E isso obriga a fazer gravações em diversos pontos do Brasil. Nós na TV Globo não temos esse tipo de restrição financeira para viajar com a equipe, de para baixo para cima. A restrição só é que fica cansativo, porque você viaja daqui para Recife, grava e toma um avião para chegar às 2 horas da manhã no mesmo dia de volta. Mas isso funciona muito bem. E é uma estratégia de abordagem que eu acho que é obrigatória nesse tipo de mensagem. Tem que trazer a mensagem que você quer para perto da pessoa, para que ela se emocione com o que está acontecendo com aquele personagem. E essa emoção não pode ser uma emoção falsa, criada, como eles fazem muitas vezes na televisão. Começa a mãe a contar a história de que perdeu o filho, aí entra aquela famigerada musiquinha atrás, sabe? Que dá uma tristeza, você tem vontade de chorar. Não é isso. Isso é manipulação da emoção. Tem que ser uma emoção verdadeira. Nós fizemos uma série sobre transplantes, que tinha uma menina que estava aguardando um transplante de pulmão. E ela vivia ligada no balão de oxigênio, era oxigênio dependente. E para poder se locomover, ela tinha um fio muito grande no balão de oxigênio e ela conseguia chegar até o portão. Então nós filmamos uma cena dela caminhando até o portão. Ela sai da sala, era uma distância pequena, e ela puxando aquele fio, né, que vinha e chega no portão, ela para, quando para no portão ela vai falar com a outra, ela está completamente sem fôlego. Ela precisa parar um pouco e aí continuar. E essa cena mostrada assim, sem a música, sem música nenhuma, sem nada. É a realidade daquela pessoa que está aguardando um transplante e que vive presa num balão de oxigênio dessa forma. Tem uma repercussão absurda. Absurda. Quando nós fizemos essa série de transplantes, aumentaram em 30% os transplantes no estado de São Paulo. 30%. Isso com uma coisa feita na televisão que durou acho que uns 5 ou 6 programas. Então essa coisa de você ter um personagem para identificar, com o qual as pessoas possam se identificar, eu acho absolutamente fundamental. E aí no meio disso, aí vem a mensagem que você quer transmitir. E essa mensagem é feita sob a forma de passagem. Não pode durar muito, pode durar 30 segundos no máximo. Isso foi o que eu aprendi com o Fernando lá atrás. Você aparece de frente para a câmera e aí você dá a mensagem. Só que aí você tem que escolher as palavras, porque você tem que ser entendido nessa hora. As pessoas têm que compreender o que você quer dizer. Então, às vezes eu pego um texto desse e eu mexo durante horas, dias às vezes. Guardo, no dia seguinte eu volto, não, essa palavra está ruim aqui, vamos fazer isso de um outro jeito. E o ideal é quando você consegue encontrar uma linguagem coloquial, a linguagem que a gente fala na rua mesmo, uns com os outros. E aí sim você consegue juntar as duas coisas. A mensagem racional, baseada em dados científicos, com a emoção que pegou a pessoa desprevenida naquele momento e ela acabou se identificando com aquele personagem. Eu acho que era isso que eu queria dizer nesse tempo dessa palestra. Muito obrigado. Viu?